patrimonialismo brasileiro, este é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. Em entrevista concedida à revista Veja, em 1976, o Raimundo Faoro disse, acho que a história do Brasil é um romance sem heróis. Bom, nós sabemos das leituras que Faoro fez, nem todos concordam com ela, enfim. E o que você acha, Henriette? Bom, de fato, pelo menos o protagonista da minha obra, né, é um anti-herói. É o que nós consideramos na literatura um anti-herói. E, inclusive, é uma espécie de Quixote. Né? Ele é o sujeito que leva às últimas consequências as suas reivindicações, né? As suas propostas, tanto com relação à valorização da cultura nacional, quanto com relação às necessidades de uma reforma agrária, quanto com relação à questão de que maneira burocraticamente o Estado se constitui, né? Quais são as relações entre as classes e de que isso deveria mudar. Ele é um ufanista, ele é um patriota e é representado como um anti-herói. O Marcelo não acredita muito nessa questão dos estamentos ou, enfim, na leitura que o Faoro faz, que o Weber faz, enfim, que o Faoro faz, mas, de todo modo, Marcelo, fale, você que... Vou fazer uma provocação para você sobre isso. Não, eu só diria de primeira, como diria o Bertolt Brecht, pobre do país que precisa de heróis, né? Enfim, mas de qualquer maneira o problema é que há uma diferença entre o modo com que Weber e Fauro tratam do tema do patrimonialismo. Uhum. Para Weber, o patrimonialismo está na base da construção do Estado moderno. Né? Foi importante, quer dizer, claro que Weber vai procurar se colocar do ponto de vista do que ele chamaria aí de uma compreensão dessa genealogia, né, em que a centralização administrativa ela tem um papel importante à base daquilo que a grosso modo a gente chamaria de Estado absolutista, mas diferentemente do Fauro, por exemplo, o conceito de patrimonialismo em Weber é bastante abrangente, dinâmico, né, e que considera, digamos assim, as especificidades históricas. O problema da proposta de leitura do Fauro é que ele mesmo vai dizer que ela é inspirada numa leitura de Joaquim Nabuco sobre a importância, digamos, de uma elite letrada em meados do século XIX no Brasil, e, de certa forma, vai estender, a partir, digamos assim, desse insight que ele tem, essa caracterização para 8 séculos. Mas, de todo modo... E ele caracteriza, sobretudo, Portugal do século XIV e vai estender o que seria uma herança maligna, digamos assim, de um Estado culpado por todos os nossos pecados, a história brasileira vinda juntamente com a família real, com a transmigração da alma, digamos assim. E o grande problema do Fauro é que a grande representação dele é dos Estados Unidos. Moderno para o Fauro é os Estados Unidos, em que a economia de mercado e a sociedade civil existem anterior e apesar da centralização administrativa do Estado. E ele critica exatamente o Brasil em razão dessa importância que o Estado tem na formação nacional, a partir de algo que é extremamente excepcional do ponto de vista do processo de modernização ocidental, que é o modelo norte-americano. Mas, de todo modo, Luiz, não obstante as críticas do Marcelo e outros que fazem esse tipo, uma leitura mais marxiana do Brasil, o Fauro faz uma boa antropofagia. Certamente, disso, e é muito usado do ponto de vista do aproveitamento da sua obra, ela é extremamente importante. E eu penso que o Fauro faz num determinado ponto, e num determinado... E a partir... Todo sujeito que escreve a partir de um lugar seu na sociedade e de um momento histórico que ele está vivendo. Me ajuda. A revelia do Marcelo Catoni. Acima da luta, como diria o Zé Bebelo, o mundo a revelia. Acima da luta de classes tem os estamentos. Isso é uma coisa assim que é possível ver, eu posso constatar isso no Brasil, em que as relações que se dão são para além, há sempre
um modo por exemplo, o nepotismo durante tantos anos, todas essas relações de compadrio que se deram. Claro que tem relações de poder forte de classes, mas também há algo a mais antropofágico brasileiro que o Faoro enxerga. Você não acha também, Luiz? Eu diria assim que Henriette, as relações de compadrio são muito fortes e às vezes determinantes para que outras estruturas se montem no Brasil. Mas só no Estado? Mas só no Estado? Esse é um defeito do Estado? A culpa, então, é do Estado. Não. O mercado é maravilhoso. Não. Aqui não se trata de encontrar um culpado. O historiador vai olhar. O grande problema, Luiz, é que essa é uma ideia construída a partir de uma dualidade. O Estado é mau, o mercado é bom. Isso está na base da crítica. Isso está na base da crítica ao populismo. Está na base da justificação do golpe de 64. Isso está na base do neoliberalismo. É interessante como é que uma visão supostamente progressista, embora não marxista, isto é uma esteja visão genealogicamente na base, por exemplo, de um Fernando Henrique Cardoso, da sua teoria da dependência, do neoliberalismo no Brasil, do se confundir democratização com privatização e por aí vai fora. Eu quero trazer... O que eu quero dizer é que é uma visão. O que eu falei com relação ao Raimundo Faoro é uma visão construída num determinado tempo. Não é a visão, nem a única. Eu acho que o que a gente precisa ver é exatamente isso. Ameniza, Henriette. Eu quero trazer Ameniza. Um trecho que está presente no Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é a festa de noivado da Ismênia. Nessa festa de noivado está reunida, entre os convidados estão reunidos um recém-doutor, e aí existe uma crítica aos comportamentos sociais e às relações sociais, a forma como esse recém-doutor formado, né, doutor, graduação, né, ele concluiu o seu curso, a sua faculdade, e ele tem, assim, todo o respeito dos demais. Tá? Isso nos mostra algo de que maneira o curso superior era nesse momento, e nós podemos perguntar se não continua sendo, né? Algo que faz de alguém parte de uma elite. Primeira questão. Né? Portanto, se é necessário um curso superior para ser elite, todo o resto não é. Tá? Segunda questão, é o segundo personagem que aparece e que recebe destaque, que é o bajulador. Então, ele adula os outros, ele agrada os outros para conquistar os seus interesses, prestígio, posição social e profissional. Terceiro grupo de personagens que aparece, aí é um grupo, não é uma personagem, os militares, que nunca participaram da guerra, que nunca fizeram nada e que vivem das aparências das suas fardas. Então, tem três componentes aí que mostram de que maneira se articulam as relações de poder. Através do conhecimento que me permite chegar ao cargo de deputado, através da bajulação e das associações políticas e das relações que eu utilizo pelos meus interesses, e, por último, um poder que é um poder instituído, nesse caso que aparece são os militares, mas que não tem nenhuma solidez, porque eles nunca participaram de nada, nunca efetivamente fizeram nada. O que nós temos aí? Nós temos uma crítica. Nós temos uma crítica às instituições, nós temos uma crítica às relações sociais, nós temos uma crítica aos estamentos, sim, e no livro como um todo temos a crítica à burocracia. Agora, e Machado de Assis também ajuda a explicar isso, né? Se nós pegarmos a teoria do medalhão, claro, do Machado... Inclusive o Marcelo Catoni vai concordar nessa questão, que o Machado ajuda muito para explicar isso. É uma provocação para o Marcelo. O Machado ajuda muito para explicar muita coisa. Né? Por isso. Inclusive numa sociedade em que não existe, por exemplo, nenhum título de nobreza hereditário. Né? Inclusive que não se transmite ao cônjuge. Né? Sim. Ou seja, uma nobreza burguesa. Né? O grande problema de autores como Sérgio Buarque de Holanda, Fauro, né, e mesmo Gilberto Freire, é não levar a sério, por exemplo, o que representou do ponto de vista
do processo de modernização no Brasil a vinda da família real para o Brasil, né? E o impacto que isso, do ponto de vista econômico, social e político, representou, em termos de uma mudança, inclusive, de eixo. O grande problema é pensar que a modernização no Brasil vem via imigrantes, né? Italianos, alemães e etc., né? E que a grande salvação do Brasil é, para usar a própria expressão do Fauro, é a São Paulização do Brasil, uma região onde supostamente o progresso econômico não veio pelo baronato, essa é a expressão dele, né? Mas pela iniciativa econômica de uma sociedade civil, né? Que, em razão exatamente de uma política econômica estatal, inviabiliza, né, o desenvolvimento de uma sociedade civil autônoma. É interessante porque isso está na base, por exemplo, da defesa, da crítica, por exemplo, que o sociólogo Fernando Henrique Cardoso faz ao regime militar, quando ele vai dizer, por exemplo, que o problema do regime, que o autoritarismo no Brasil é estatal. E se esquece exatamente que grandes conglomerados econômicos sustentaram economicamente a ditadura militar no Brasil. Eu vou começar depois com a Heloísa para falar mais sobre esse assunto. Vamos agora para um rápido intervalo e no último bloco do programa a gente continua a discussão sobre, agora um pouquinho também sobre a atualidade, a questão do direito, de como dentro do direito essa questão dos desvios legais, o jeitinho, enfim, as práticas nepotistas e outros tipos de corrupção que acontecem. Vamos discutir isso. Só um espaço para um cafezinho e já voltamos.